Eu duvido que você sabe como funciona o chaveamento da Copa. Até porque ninguém sabe, né? O negócio difícil de entender. Como que o Brasil, que passou em primeiro lugar do grupo, pegou o Japão, que foi segundo lugar no seu grupo, e outras seleções que foram primeiras colocadas nos seus grupos, pegam terceiros colocados. E a explicação é muito mais complexa do que parece. Na real já parece difícil, né? Mas é ainda mais difícil de entender. Para essa segunda fase, a FIFA tinha um modelo com 495 possibilidades diferentes de confrontos. E é sempre bom lembrar que essa é a primeira Copa do Mundo que passam os 3 melhores colocados de cada grupo, né? Antes, os 2 primeiros de cada grupo passavam para as oitavas, e agora, para essa Copa do Mundo, foi adicionada uma fase adicional, que é 16 avos, antes das oitavas. E por que o Brasil, que passou em primeiro do grupo, pega uma seleção que ficou em segundo e não em terceiro lugar? Antes do sorteio das seleções, a FIFA já tinha pré-determinado o caminho de cada um dos grupos no chaveamento, agora para a segunda fase. E ela já tinha pré-determinado que os líderes dos grupos C, F, H e J pegariam seleções que tinham ficado em segundo lugar nos seus grupos. E o Brasil foi uma delas, que estava no grupo C e foi o primeiro colocado. Mas por que existe essa distorção, então? Por que algumas seleções que ficaram em primeiro pegam seleções em terceiro e outras seleções pegam segundos colocados? Isso acontece porque, como a FIFA pré-determinou os caminhos de cada grupo, eles criaram um balanceamento. Então, a seleção brasileira pega uma seleção que ficou em segundo lugar no grupo, mas nas oitavas de final não tem chance de pegar uma seleção que ficou em primeiro lugar do seu grupo. E isso vale para seleções que ficaram em primeiro colocados nos seus grupos e pegaram seleções que ficaram em terceiro. Como elas pegaram seleções que ficaram em terceiro agora nessa fase de 16 avos, elas têm a chance de pegar uma seleção que ficaram em primeiro dos seus grupos na fase de oitavas de final. Então é isso que gera o balanceamento. Se nessa fase agora de 16 avos o Brasil não pega um terceiro colocado, na fase seguinte o Brasil não tem a chance de pegar uma seleção que ficou em primeiro lugar. É complicada a explicação, né? Então não esquece de me seguir aqui, hein? Claro que tem alguns detalhes um pouco mais técnicos, mas aqui eu trouxe a versão resumida desse chaveamento e a explicação do porquê a seleção brasileira não pegou um país que ficou em terceiro colocado no seu grupo. Deixa aqui nos comentários se você já sabia como funcionava o chaveamento da Copa e não esquece de me seguir, hein? Olha o estudo que eu fiz por trás, me sentindo uma aula de matemática trazendo essa explicação. Tamo junto!